Depois de mais um dia no capítulo Eleições do Vasco, situação começa a respingar no clube. Martim Benítez tem a sua compra, pelo menos por enquanto, suspensa. E os salários, será que vão sair no dia? Ou vamos ter problema de fluxo de caixa? Vamos também falar sobre reforços. Será que eles virão? Ou vai se esperar um novo presidente para poder contratar? Consequências dessa bagunça que é o nosso Vasco. E no campo, o que o técnico Ricardo Sapinto tem tentado fazer para blindar o seu time com muita insegurança dentre os funcionários? Isso pode ser também um problema. Vamos falar do zagueiro Jadson, que está fazendo exames e pode ser apresentado a qualquer instante. E vamos trazer números muito preocupantes, comparando campanhas que não nos trazem boas lembranças. Depois dela, tá triste, chateada, como todos nós, a gente vai voltar com a AVNews. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. O AVNews de hoje vai ser balizado por esse bloco 1, porque nada no Vasco se faz hoje em função da questão política, da questão da eleição. Vamos falar no segundo e terceiro blocos sobre o departamento de futebol, que é a nossa seara, o que nós gostamos de falar. Porque o Vasco tem um jogo importante sábado contra o Sport, mas há um clima de enorme insegurança, por conta da insegurança do clube. O Vasco hoje é uma verdadeira insegurança jurídica. Não se sabe que fim vai dar essa briga que parece sem precedentes. Vamos então, nesse primeiro bloco, para poder desencadear, mostrar que a política está diretamente atingindo todos os outros departamentos do clube, já nesse instante, mesmo ainda sem a definição de um presidente, trazer o dia de hoje, rápido, porque questão de política aqui no canal é assim, é muito rápido. Ponto 1. O presidente da Assembleia Geral, o senhor Fawaz Shereni Jassus, o popular Mussa, convocou eleições online, diretas, sábado, dia 14, de 9 às 22, votação de forma remota ou então na sede do calabouço, aonde terão tokens para que seja feita a eleição. Os sócios aptos devem realizar o cadastro até às 10 horas da manhã da próxima sexta-feira, dia 13. Você está vendo aí a convocação da Assembleia Geral feita pelo presidente da Assembleia Geral, o senhor Mussa. Em seguida, o presidente Alexandre Campelo fez uma entrevista coletiva na sede de São Januário, em um dos ginásios do complexo de São Januário, onde abriga ali a Sala dos Beneméritos, e ele deixou bastante claro que o clube vai dar, sim, apoio para a eleição, vai cumprir o rito judicial, mas que não concorda, ressaltando isso, com a empresa indicada para fazer essa eleição, a empresa Eleja. Segundo o presidente atual do Vasco, Alexandre Campelo, essa empresa não passou pelo crivo da direção. E deixou claro, primeiro ponto importante, ele não será candidato nessa eleição do próximo sábado e também para qualquer outra no próximo ano. Para que esse processo ele siga da melhor maneira possível, para que esse processo para que a gente tenha isenção na realização desse processo, eu quero deixar claro que eu não participarei de mais nenhuma eleição em relação ao próximo mandato. Até para que a gente consiga dar legitimidade ao processo, para que a gente consiga ter isenção para trabalhar para a melhor realização possível, para obedecer o resultado que a Justiça determinar. Mais votado no sábado, no pleito presencial que aconteceu em São Januário, o candidato Luiz Roberto Levenciano anunciou que não concorrerá à nova eleição, sendo de forma remota. Luiz Roberto Levenciano, que ontem anunciou em uma entrevista coletiva com a presença inclusive do ex-jogador Romário, que hoje faria um pedido de reconsideração da decisão que suspendeu a eleição antes do fim dela no último sábado,
conclamou os associados a não se cadastrarem para sábado, para o que chama de um circo. Você está vendo aí o tweet de Luiz Roberto Levenciano dizendo que não vai ser candidato e também pedindo àqueles que foram sábado votar que não se recadastrem, que não façam o pré-cadastro para sábado. Você está vendo também a foto que ele publicou dizendo que não pode acontecer isso, inclusive com uma hashtag não vai ter golpe. À tarde, o candidato Júlio Brandt convocou também uma entrevista coletiva, disse que mantém a candidatura, descarta completamente se unir a Jorge Salgado, o outro candidato de quem vamos falar já já, pediu o pré-cadastro para a eleição de sábado a todos os sócios, disse que todos têm que participar. E você está vendo aí a manchete da Globoesporte.com, ainda deu uma cutucada no candidato Levenciano que disse que não vai participar, convocando-o a perder no voto, a vir para a luta pelo voto. Sobre Alexandre Campelo, diz que não vai fazer falta porque ele termina como começou a sua gestão, segundo Levenciano, melancolicamente. Já Jorge Salgado, você está vendo aí tweets, também de alguma forma achou muito ruim o que vem se sucedendo. Diz que tentou o entendimento entre todas as partes, mas que vai cumprir a lei e que vai participar das eleições. Falou que é hora de virar essa página. Feito esse panorama rápido e direto, no próximo bloco nós vamos trazer as consequências de toda essa bagunça, de toda essa situação vexatória para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Você vai saber exatamente o que isso já começa a respingar no clube, mas principalmente no departamento de futebol. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos, com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. Como eu disse no bloco anterior, a política começou a respingar. Quer exemplos? Vamos então a eles. Na coletiva dada hoje pela manhã, o presidente Alexandre Campelo falou sobre o assunto Martim Benite. O diretor executivo Mário André Mazzuco me disse no domingo, não, vai ser feita sim a contratação, mas talvez nem Mazzuco soubesse disso. O presidente Alexandre Campelo vai conversar com aquele que for o futuro presidente para aí sim definir. Vamos ouvir então o que disse o presidente Alexandre Campelo sobre a situação, a nova situação envolvendo Martim Benite, que a princípio estava tudo certo, mas agora depende da eleição. Eu andei sendo criticado porque disseram que eu não ia comprar mais, porque eu não fui eleito, por isso, por aquilo, aquilo outro. Eu acho que é um investimento, eu tinha um projeto para a compra do Benite, e eu acho que isso tem que ser discutido com o próximo presidente. Eu sempre procurei ser muito responsável no exercício da presidência do clube e, naturalmente, eu acho que isso deve ser passado, essa decisão deve ser uma decisão conjunta com quem vier a assumir. Espero que a gente tenha logo uma definição para que eu possa conversar com o futuro presidente, entender dele qual é a sua expectativa, porque acho que não é honesto fazer um movimento no final do mandato que vai impactar no mandato dos outros. Eu, talvez diferentemente de alguns dirigentes, eu penso no clube a longo prazo, não penso apenas na minha gestão, eu penso naquilo que a gente pode deixar e naquilo que eu vou passar para o próximo gestor. Conversei hoje com Adrian Castellanos, que diz que já recebeu um telefonema do Vasco. O empresário de Martim Benite estará amanhã no Rio de Janeiro e vai se inteirar mais da negociação. Não quis entrar em muitos detalhes, mas acredita que o negócio vai ser fechado. Mas ponto 1, em relação a consequências desse imbróglio enorme da eleição do Vasco. Ponto 2, em relação a reforços.
Também há, nesse momento, uma dúvida se até o dia 20 de novembro o Vasco vai se reforçar com alguém. O presidente Alexandre Campelo também deixou transparecer isso nessa coletiva hoje pela manhã em São Januário, dizendo que tudo agora depende do rito de passagem do próximo presidente. Nada vai ser feito sem que as partes conversem. Ele tem, teoricamente, até a primeira quinzena de janeiro para fazer essa transição, mas disse que nada pode impedi-lo de repente, até entregar um pouco antes, de já deixar para o início de janeiro as coisas acontecerem. Mas reforços, nesse instante, nesse momento em que o Vasco está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, de novo, talvez não aconteça essa questão, porque os reforços dependem de um acordo, também dependem de situações futuras e Alexandre Campelo não vai estar na gestão e agora quer conversar com o futuro presidente. Mais do que nunca urge ter uma definição em relação ao novo mandatário cruzmaltino. Uma outra situação que traz uma enorme preocupação a todos, funcionários. Você vai ouvir da live de ontem o diretor executivo financeiro do Vasco, Anderson Santos, quando perguntado por mim sobre a questão de salários. Uma preocupação enorme, porque todos os funcionários, sem exceção, estão muito preocupados que por conta de toda essa bagunça, de todo esse imbróglio jurídico, essas brigas por candidaturas, a questão dos salários, porque o mundo continua, a vida continua, que a questão dos salários possa atrasar mais uma vez. O Vasco que conseguiu colocar os salários atrasados em dia nesse mês que passou, agora pode ter essa preocupação. Será que tem? Anderson Santos esclarece aqui no AVNews. Essa questão política ela atrapalha bastante, né? Mas ela não faz o clube paralisar, o clube continua, né? As coisas continuam, vendo. Essa questão política é uma questão para ser decidida e que realmente ela impacta no futuro do clube, mas o clube não para, né? O clube não parou. Inclusive hoje eu fui lá trabalhar, cheguei às 9 horas, saí às 18 horas, mas o clube não para, a gente continua trabalhando em busca a gente já vem fazendo um trabalho de equilíbrio no fluxo de caixa para conseguir deixar os salários pelo menos pagos já até o final do ano, tá? Então a gente está fazendo um trabalho de continuidade, a ideia é que o próximo ano seja um pouco, seja melhor do que foi o último ano, então a gente está com esse planejamento de fluxo de caixa. Então os funcionários, eu inclusive, né, eu quero deixar claro que eu sou funcionário, então quando o salário atrasa, o meu salário também atrasa, eu deixo de receber salário, então, mas graças a Deus o meu salário agora está em dia, como de todo mundo no clube, então eu tenho essa preocupação também, tá, de ter os salários em dias. Eu trouxe uma equipe toda nova para a área de controladoria, pessoas de mercado, bons profissionais, então tem essa preocupação também, como tem dos jogadores, de estar em dia. Então, a gente está fazendo um planejamento para que até o final do ano os salários continuem em dias, né? De repente a gente continue atrasando um pouquinho, né? Mas de modo que a gente consiga chegar ao final do ano com os salários em dia. E já, no próximo bloco, vamos falar sobre a volta aos treinos e também o clima que hoje há no CT, diante de todos esses problemas e preocupações, para que o Vasco monte uma equipe e consiga vencer, porque os números são assustadores. O time não consegue vencer há 9 jogos. No próximo bloco, vamos falar o que a comissão técnica vem tentando fazer para blindar o elenco de todo esse problema. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não baixou? Olha, eu vou trazer uma novidade para você que você vai adorar. Lembra que eu falei que a OneFootball, com layout novo, estava agora também com a gratuidade do futebol alemão, das transmissões da Bundesliga? Pois bem, agora você poderá ver no aplicativo da OneFootball Neymar e Companhia Limitada. É isso mesmo. A OneFootball agora tem os direitos também de transmissão gratuitamente para você do campeonato francês. É isso mesmo. Já a partir de agora, dessa semana, o campeonato francês pode estar na palma da sua mão. Vá aqui na descrição desse vídeo, baixe o aplicativo da OneFootball gratuitamente e você vai ter muita informação, um layout lindo e as transmissões 0800 de 2 dos campeonatos mais importantes do futebol europeu, a Bundesliga e a Liga 1 da França. É isso aí. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos, e agora, transmitindo o futebol francês para você. O time do Vasco voltou hoje pela manhã às atividades. O trabalho aconteceu no CT do Almirante, mas eu conversei com muita gente que esteve no CT,
que trabalha junto ao CT. Funcionários, jogadores, staff de atletas, dirigentes, amadores e remunerados, além de comissão técnica. Uma palavra estava sempre no vocabulário de todos aqueles que conversaram comigo: insegurança. Sim, insegurança. O técnico Ricardo Sapinto vem tentando dar uma blindagem, tentando mostrar ao grupo que mais do que a questão que acontece no clube, a vida segue. Eles têm uma responsabilidade e têm, acima de tudo, segundo o Ricardo Sapinto, condição de sair do buraco em que o Vasco está nesse momento. São 9 partidas sem vencer, são 7 derrotas e 2 empates. É claro que tudo que acontece fora de campo respinga dentro de campo. Mas você, torcedor, pode estar perguntando: mas como assim? Os jogadores estão em dia? Está todo mundo em dia? Sim, e os jogadores se sustentam até num atraso que venha a acontecer. O problema é o entorno, funcionários, pessoas que vivem o dia a dia. E aqui dou o meu testemunho. Recebo mensagens dioturnamente, desde sábado, de pessoas preocupadas. E aí, o que vai ser? O que não vai ser? Se o candidato A vencer, será que eu fico? Se o candidato B vencer, será que eu fico? Ninguém sabe, fica muito inseguro. E isso acaba passando para o dia a dia. Coisas básicas que são feitas com tanto esforço, com tanto amor, acabam sendo feitas ainda com esforço e com amor, mas sem, talvez, a mesma convicção, porque não se sabe se vai estar ali no dia seguinte. Essa questão envolve diretamente rendimento da equipe, porque realmente todo mundo quer saber do seu futuro. Coisas básicas podem começar a faltar principalmente no dia a dia dos atletas. Mas olha, sobre time, o time ninguém sabe, ninguém tem ideia, tudo muito fechado. Um jogador já está incorporado ao elenco profissional fazendo a transição. Você está vendo aí uma foto. É o Caio Lopes, jogador que subiu. Aliás, o Caio Lopes é um dos liberados pela questão da Covid. Caio Tenório voltou, Gabriel Peck voltou, Breno voltou, Marcelo Alves já havia voltado também, inclusive ficou no banco contra o Palmeiras, e o Caio Lopes, também acometido da Covid, também retornou. Tudo ok com esses atletas, todo mundo tranquilo, todo mundo 100%, podendo ajudar o técnico Ricardo Sapinto. Uma coisa é certa, a manutenção do esquema, o 3-5-2 dificilmente vai ser modificado. Deu-se mais solidez à parte física do time, principalmente na questão de agrupamento, de defesa, de posicionamento, para não ser tão atacado. Mas, como disse Ricardo Sapinto, e salientado hoje pela manhã no Bom Dia Gigante pelo Emerson Rocha, que recuperou essa entrevista de domingo contra o Palmeiras, o técnico do Vasco disse: precisamos de uma transição ofensiva mais rápida. E aí sim, pode ser que aconteçam 1 ou 2 alterações para que o time possa, em recuperando a bola, sair mais. De posicionamento com os alas, chegando um pouco. Talvez um meia que possa chegar com mais velocidade na roubada de bola, auxiliando também a Benítez. E na frente, talvez um jogador mais veloz do que Thales Magno ou até mesmo Germancano. Pode ser Gustavo Torres? Pode ser. Pode ser até o Ribamar, que jogou assim no último jogo em que o Vasco venceu. Aliás, o Vasco completa sexta-feira 2 meses da sua última vitória contra o Botafogo no dia 13 de setembro. A ideia é essa: ter jogadores que possam puxar contra-ataque, jogadores que possam dar essa velocidade e principalmente as chegadas dos laterais Léo Matos e Neto Borges. Essa parte tática é apenas especulativa, porque hoje a grande preocupação, por incrível que possa parecer, é ter segurança de que o Vasco vai ter um presidente, que as eleições vão valer, de quem quer que seja eleito possa dar transparência ao futuro dos jogadores e ao futuro daqueles que trabalham no departamento de futebol. Ricardo Sapinto tenta mostrar a eles: não adianta, a gente precisa fazer o nosso. Mas olha, o fardo anda muito pesado. E atenção, hein? A 1xBet sempre trazendo promoção para você. Semana que vem a gente vai ter o sorteio, ainda dá tempo. Faça o seu cadastro. No primeiro comentário aqui, o link da 1xBet, você entra lá, faz um depósito de R$25, printa, manda para vascaínosatencão@gmail.com, e semana que vem a gente vai fazer o sorteio de produtos oficiais, camisas de treino, camisas de concentração. Você vai participar sim dessa promoção da 1xBet. E também continue fazendo a sua aposta. Palavra promocional: Vascaínos. Você bota um dinheiro, ele dobra. E você que faz a sua primeira aposta, se você perder, tem um retorno de até R$10. É isso. 1xBet fazendo promoções e ajudando a você a ganhar presentes e dinheiro.
E para terminar esse AVNews de hoje, o zagueiro Jadson, que chegou ontem de Portugal vindo do Portimonense, o presidente Alexandre Campelo até disse que já assinou o contrato. Pelo menos nesse aí não respingou a política. Ontem ele fez avaliações fisioterápicas e também fisiológicas. Hoje já fez os exames do coração, o ecocardiograma, fez também exames laboratoriais, além de muitas ressonâncias. A princípio, sem problema nenhum. O jogador só não estava jogando há cerca de 2 meses, mas estava treinando regularmente no Portimonense. Eu tive uma dúvida, porque ele ainda não está no BID. E aí, como é que é a questão da janela? E o André Araújo, o craque do Departamento de Registros do Vasco, me informou. A questão do certificado de transferência do atleta vindo da Federação Portuguesa chegou na segunda, portanto dentro do prazo da janela. O Vasco tem até 25 dias para inscrever o atleta, mas vai fazê-lo amanhã e o Jadson vai ter condição de jogo já para até esse final de semana. A princípio vai ser difícil, mas já estará em condição de jogar. Quanto a Toco Felipe, uma grande dúvida, o angolano está treinando naquele grupo que todo mundo chama de Z4. Bruno Cozendei, Rafael França, rapaziada que não está sendo muito utilizado. Está sendo observado, gente. Se mostrar qualidade, pode ser colocado no time principal, ali no grupo principal, no grupo que vem treinando no CT. Mas pelo menos por enquanto, o Toco Felipe está sendo observado. E o Sub-17 do Vasco, hein? Que campanha, hein? Que fase! Ganhou no Campeonato Brasileiro hoje do Botafogo por 1-0 e agora está na próxima fase da competição, vai enfrentar o Fluminense. Primeiro jogo, mando do Fluminense. Segundo jogo, mando do Vasco da Gama. Feliz pelo gol, mais ainda pela classificação. E vamos com tudo para a próxima fase. Ontem na live eu vi um assinante nosso mandou uma pergunta: poxa, cadê o Fred Guarim? Nunca mais se manifestou, saiu do Vasco. E hoje eu fui atrás do empresário do jogador, o Marcelo Ferreira, para saber. E perguntei, alguma rusga, algum sentimento ruim, mágoa? E ele me disse, não, Flávio, nenhuma. No momento certo o Guarim vai fazer a sua postagem, vai agradecer. Ainda tem problemas para resolver. Até brinquei, mas ele posta tanta coisa de cavalo no seu Instagram, nos seus stories. Ele disse, os cavalos são uma distração nesse momento, mas realmente o momento ainda é conturbado para o grande Fred Guarim. Que você possa passar por essa tormenta, querido Fred Guarim. A torcida do Vasco sente sim saudade de você e quer saber pelo menos uma mensagem sua para o torcedor cruzmaltino. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, quem dá o recado é o próprio Cristiano. Fala, Cristiano. Boa noite, amigos e assinantes do canal Atenção Vascaína. Eu sou Cristiano Gonçalves. Venho aqui passar para vocês a promoção Relâmpago da Black Friday da CG Segurança Eletrônica. Todos os nossos equipamentos em até 12 vezes sem juros para todos vocês que aprovarem nossos orçamentos e dizer que conheceu a empresa CG Segurança Eletrônica pelo canal Atenção Vascaínos. Tudo em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito ou em até 15% de desconto à vista, com todos os materiais e instalações incluídas. Isso vale para todo o mês de novembro. Então não deixe de clicarem lá no nosso site www.cgsegurançaeletronica.com ou nos nossos telefones 2847996 ou 972398454. Fale direto comigo. Abraço, Flávio! Um abraço hoje para duas figuras muito especiais, duas figuras que representam o momento do Vasco. Momento difícil para o torcedor, aqueles anônimos. O faxineiro aqui do meu prédio, o Ronaldo, e o porteiro, o querido Amaury. Dois vascaínos sempre ali nos corredores, conversam, querem saber, aflitos com a situação do Vasco da Gama. É isso aí, o Amaury, inclusive sábado, Santinha, que gosta também do Santa Cruz, vai torcer ainda muito mais para o Vasco e vai enfrentar o grande rival, o Sport Recife. E eles têm uma preocupação que eu vou terminar esse AVNews trazendo para vocês para uma reflexão. O Vasco tem 9 jogos sem vencer, completa na próxima sexta-feira 2 meses sem uma vitória. Vai para o jogo do Sport tentando bater um recorde que seria muito negativo se conseguisse alcançar, de 10 jogos sem vitória num Campeonato Brasileiro. Em 2008, o Vasco começou essa sequência ruim, no dia 24 de agosto, empatando com o Botafogo em 1-1, e perdeu a sua última partida para o Flamengo no dia 19 de outubro. Nesse meio tempo foram 9 jogos, 2 empates e 7 derrotas. Empates com o Botafogo e o Sport e derrotas para o Flamengo, Grêmio, Guarani, Náutico, Palmeiras, Ipatinga e Figueirense. Em 2015, o Vasco teve 8 resultados negativos. O Vasco teve 3 empates e 5 derrotas. A começar pelo primeiro jogo no dia 10 de maio, empatando com o Goiás em 0-0, e o último jogo com derrota ou sem vencer no dia 20 de junho contra o Sport Recife por 2-1. Se a gente quiser incluir aí nesse meio do caminho 2 partidas da Copa do Brasil em 2015, 2 empates com o Cuiabá, seriam 10 resultados sem vencer. Uma grande preocupação, até porque a gente tem que lembrar, tanto em 2008 como em 2015, os finais não foram felizes.
nós caímos e a gente espera que esse time possa dar uma resposta. A par de tudo isso, a par de insegurança, de clima bélico, de clima de problemas entre candidatos, de política, que tudo isso possa ser afastado. Que o grupo que está no CT possa se concentrar e dar alegrias ao torcedor do Vasco. A esses dois que eu falei agora há pouco, que vivem anonimamente, que ainda não têm direito a voto, mas que sofrem tanto, que lutam tanto por um Vasco melhor. Vamos lá, que a gente consiga quebrar esse terrível jejum, esse recorde tão negativo no sábado diante do Sport Recife. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o JP Escofano. À noite eu volto com a Avenils e curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!